Hoje eu vou fazer mais uma leitura de redação que eu já fiz, né? Uma redação do Enem que eu já fiz e que foi corrigida pelo meu curso. Eu acho que essas leituras são interessantes para quem não tem muita ideia do que colocar na redação. Podem pegar uma ideia ali, uma palavra diferente que possa usar na redação também. Não vai ser usado uma redação na íntegra, né? Você não pode repetir a redação que eu passei aqui. Mas eu acho interessante pegar novas ideias. E até se você tiver alguma ideia legal, deixa nos comentários pra gente, é bom fazer essa troca. Bom, então o tema é meio ambiente dessa redação e a questão base lá no pedido, na solicitação da redação era a sociedade do capital e o meio ambiente. 2 pontos, avanços e desafios. Então eu tenho que falar sobre avanços e desafios da sociedade capital em relação ao meio ambiente. Então aqui, parágrafo 1, que é o parágrafo de introdução. A partir da Revolução Industrial, o planeta tem transitado por drásticas mudanças ambientais. Produtos tóxicos e poluentes são amplamente liberados na atmosfera e somam-se ao gigantesco acúmulo de lixo, sendo a sociedade do capital a considerável estimuladora dessa poluição. Então essa foi a minha introdução. Agora eu vou com o primeiro parágrafo do desenvolvimento. No Brasil, o desastre em Mariana é um exemplo lamentável de uma busca por recursos onde o valor monetário é um vencedor sem responsabilidade ética e ambiental. Fiscalizar empresas gigantescas tal qual a Vale e garantir segurança à população é um grande e importante desafio para o governo federal. Então, nesse primeiro capítulo de desenvolvimento, eu trouxe a palavra desafio, que era colocada lá no título, digamos assim, do que era para fazer a redação. E o que foi apontado de erro nesse parágrafo era que ali, lamentável de uma busca por recursos onde o valor monetário. Esse onde, o corretor pediu para eu trocar para em que. Então, por recursos em que o valor monetário. Agora, Agora, parágrafo 2, terceiro parágrafo, na verdade, segundo de desenvolvimento. Além de poluentes industriais, a capitalização gera uma sociedade do consumo e do descarte, onde os produtos possuem uma obsolência programada, levando a uma intensa geração de lixo. É possível ter ideia desse acúmulo quando analisamos que em 2015 o volume da soma de entulhos e de lixo hospitalar abandonados nas ruas das cidades brasileiras equivaleram a 1.450 estádios do Maracanã. Apesar desses dados chocarem, alguns municípios já avançam e se preocupam com o tema. É o caso de Curitiba, que incentiva e investe na separação e reciclagem do lixo. Então, assim, nesse segundo parágrafo de desenvolvimento, eu coloquei avanços do tema. Então, como no título tem a palavra avanços, eu coloquei um avanço já sobre o tema. Então, Curitiba já tem um projeto de avanço nesse tema de meio ambiente. Nesse parágrafo de desenvolvimento foram apontados 2 erros. Ali, na segunda linha, sociedade do consumo e do descarte, onde os produtos. Ele pediu para eu trocar por em que também. Então ficaria consumo e do descarte em que os produtos possuem. E o outro erro é que antes de equivaleram, deveria não ter vírgula. Eu coloquei uma vírgula a mais no texto. Então, agora é o último parágrafo, que é o de conclusão. Embora a temática sobre a sociedade do capital e o meio ambiente seja muito mais complexa, é possível realizar medidas que auxiliem na contenção e solução dos problemas por ora apresentados. Assim, considerando as empresas e indústrias, há necessidade por parte do Ministério do Meio Ambiente de um monitoramento contínuo em regiões que podem ser afetadas por determinados empreendimentos. É também importante que esse órgão governamental aplique um procedimento criterioso de licenciamento ambiental. Já em relação ao lixo, a sociedade deve prezar por um consumo consciente e por uma adequada separação e destinação de resíduos. Na esfera privada, as empresas podem ser fiéis ao processo de logística reversa e ao uso de materiais reciclados para a fabricação de alguns segmentos de produtos. Então, essa foi minha conclusão. Não foi apontado nenhum erro. Ali, quando eu falo sobre determinados empreendimentos, é relacionado puxando aquele tema que eu já coloquei anteriormente de Mariana, né? Então, tem que ter um criterioso processo de licenciamento, averiguar melhor se está tudo certo com a empresa, já que ela pode causar um desastre tão grande. Assim,
eu recebi 200 pontos na solução. Já faz um tempinho já que eu fiz essa redação, mas se fosse hoje, eu ampliaria melhor a minha medida de solução. Eu colocaria mais, seria mais específica. Por exemplo, aqui, em relação à sociedade, né? Eu falo assim, a sociedade deve prezar por um consumo consciente e por uma adequada separação e destinação de resíduos. Provavelmente eu falaria melhor que, sei lá, levando os resíduos até os lugares adequados, por exemplo, pilhas e eletrônicos. Eu vou tentar pensar, porque eu vou reescrever essa redação, então eu vou pensar em especificar mais essa medida de solução. Porque a gente ficou sabendo que a banca da Unesp pediu maior critério, né, dos corretores, serem mais exigentes em relação aos critérios. Então, é melhor se tiver mais específica essa medida de solução. Para quem não sabe, que eu coloquei ali no final logística reversa, é assim, a empresa, por exemplo, produz uma geladeira. Então, ela é responsável por, depois que essa geladeira perder o uso, de recolher esse material e reciclar. Ou ela produz Coca-Cola. Então, ela é responsável por pegar aquela garrafa de Coca-Cola vazia e reciclar. Isso seria uma logística reversa. Então, em relação às notas, no critério 1 eu tirei 200 pontos, no critério 2, 200, no 3, 200, no 4, que é coesão e coerência, eu tirei 160, muito provavelmente por causa daquele em que ali que ele pediu para eu trocar 2 vezes. E na medida de solução eu tirei 200 também, mas com a ressalva que eu fiz esse texto faz tempo e atualmente eu seria mais criteriosa na hora de fazer a medida de solução. Eu vou pensar ainda em como detalhar um pouquinho mais. Mas já é um caminho, já dá para você ter uma ideia do que você pode abordar num texto sobre o meio ambiente.